meditar na palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas hoje comemora-se no Brasil, celebra-se no Brasil, no dia de hoje, um dia especial. Quem sabe qual é o dia que se celebra hoje no Brasil? Quem? O Dia da Bíblia. Diga comigo, Dia da Bíblia. Ih, o povo está desanimado. Qual o dia? Amém. Dia da Bíblia. A palavra de Deus nos ensina lá em Salmos 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Naquela época não havia iluminação pública, e muitas vezes os caminhos, as viagens eram feitas à noite. Quando chegava a noite, as viagens eram feitas na total escuridão, era apenas a luz da lua. Por isso era comum as pessoas encherem de óleo uma lâmpada, uma lamparina, e durante a sua viagem, ou durante o seu trajeto de casa para o trabalho, ou de onde eles tivessem que andar à noite, eles iam carregando uma lâmpada, segurando uma lâmpada, porque no caminho, obviamente, havia perigos, havia cobras, bichos, tropeços, buracos, e eles precisavam andar com aquela lâmpada, segurando aquela lâmpada, para que aquela lâmpada guiasse o seu caminho. Isso durante muitos séculos foi assim, até que houve a invenção da luz, e nós passamos a ter um instrumento, uma ferramenta que nos ajuda a enxergar à noite. Hoje é difícil andar à noite sem ter algo para iluminar. E a Bíblia está dizendo assim, que a palavra de Deus é isso. Ela é lâmpada, que além de nos mostrar o caminho, nos ajuda também a não tropeçar. Coisa tremenda, né? A lâmpada, além de nos mostrar o caminho, ela nos ajuda a não tropeçar. Quem conhece a palavra de Deus vive exatamente isso. Ele sabe qual é o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, e ao mesmo tempo também ele evita de cair em tropeços, cair em buracos, porque a sua vida está protegida, está guardada em Deus. E a luz para os caminhos. Aleluia, glória a Deus. Então o texto de hoje é isso, a mensagem de hoje é lâmpada para os meus pés. Mas em primeiro lugar nós precisamos saber, meu amado, que a Bíblia, mesmo tendo sido escrita por cerca de 40 autores, ao longo de 1.600 anos de escrito até o fechamento do cânon bíblico, foram cerca de 1.600 anos que se passaram. Mesmo assim, escrita por homens, a Bíblia é inspirada por Deus. Ela foi dada por Deus. Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 15, nós acabamos de ler o mesmo capítulo agora. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Toda escritura é inspirada. Vou fazer o sinal para os diáconos aqui, ó. Diácono já sabe ensinar. Então, a palavra de Deus, ela é de inspiração divina. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20, nós lemos assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus,
impelidos pelo Espírito Santo. Então, quando você tem a palavra de Deus nas suas mãos, você sabe sim que a palavra de Deus, as Escrituras, elas foram escritas por homens, mas também sabemos que esses homens receberam a inspiração divina, a inspiração do céu, para escreverem tudo que está aqui, as profecias que estão nesse livro santo, sagrado, poderoso, esse livro que perdura durante séculos e séculos e séculos. Tantas pessoas, tantos reis, tantos líderes quiseram destruir as Escrituras, queimá-las, tentaram banir as Escrituras, mas a palavra de Deus está aqui em nossas mãos para mostrar que o Senhor é fiel em guardar a sua palavra. Gislaine e eu, em 2019, dezembro de 2019, Gislaine e eu, nós estivemos em Washington, nos Estados Unidos, e tivemos a oportunidade de conhecer o Museu da Bíblia. Que coisa linda, que coisa fantástica é o Museu da Bíblia. Ali nós encontramos, além de alguns manuscritos antigos que datam de séculos, nós encontramos também a Bíblia em diversas línguas, em milhares de línguas que você nem imagina, a Bíblia já foi traduzida. E é tão poderoso ver como que para cada cultura, para cada raça, para cada povo, Deus fala aos corações de igual maneira. Ele toca pessoas de igual maneira, e essa mensagem bendita do Evangelho é levada de geração em geração, e assim o Evangelho, o reino de Deus vai se expandindo pelo mundo. A Bíblia é tremenda. Lá mesmo encontramos achados antigos dos tempos bíblicos. Entramos lá, eu recomendo todo mundo a um dia visitar o Museu da Bíblia de Washington. Você entra em um grande salão, e ali eles simularam uma vila dos tempos de Jesus. Aí você anda pela rua, uma vila nos tempos de Jesus, você entra na casa de uma pessoa, a família está reunida, sentada à mesa, comendo, conforme eles comiam naquele tempo. É uma experiência maravilhosa. A gente só lembra que não está lá no momento, porque quando a gente olha para o céu, para cima, a gente vê que tem as luzes, tem a iluminação, tem todo aquele aparato, mas você se sente como se estivesse caminhando nas páginas da Bíblia. Maravilhoso. O mesmo sentimento ainda maior eu tive quando nós visitamos Israel, e poder constatar que tudo que está aqui está lá também. Mar da Galileia, o Monte Sião, né? Todo aquele cenário bíblico. Agora a gente pode andar, né, ali, caminhar sobre aquele lugar, os Montes das Oliveiras e tudo mais. Então, irmãos, a palavra de Deus é poderosa e é provada. Ela é viva, ela é verdadeira. A Bíblia é o livro mais publicado do mundo, está presente em muitos idiomas, e a estimativa é que a Bíblia já teve mais de 5 bilhões de cópias vendidas. Já pensou? Um livro com 5 bilhões de cópias vendidas, e nesse momento em que nós estamos aqui, as máquinas estão trabalhando e produzindo mais Bíblias de diversas formas, de diversas traduções, para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Então, o dia da Bíblia é comemorado no Brasil no segundo domingo de dezembro de cada ano. Essa data foi criada em 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer, incluída no livro de orações do rei Eduardo VI. No Brasil, a celebração começou em 1850, que começou a celebrar o dia da Bíblia aqui em 1850, quando os primeiros missionários que vieram dos Estados Unidos, eles começaram a propagar o dia da Bíblia, falar sobre o dia da Bíblia. Mas em 2001, depois da lei 10.000, através da lei 10.335 de 2001, foi instituído no Brasil o dia da Bíblia, o dia oficial da Bíblia. Aliás, um projeto de lei feito pelo deputado Heber Silva, que é meu amigo pessoal, querido,
muito amado, Heber Silva, que espero trazê-lo aqui qualquer dia. Ele não é mais deputado há muito tempo, que ele é pastor de igreja lá no interior do Rio de Janeiro. Aliás, agora já jubilado, já não está mais pastoreando igreja, pregando nas igrejas. Mas o Heber Silva foi deputado aqui. No período que ele foi deputado pelo Rio de Janeiro, ele foi o autor dessa lei que instituiu o Dia da Bíblia. É claro que é um combate muito grande. Irmãos, eu faço parte da comissão que está criando aqui em Brasília o Museu da Bíblia, né? Muitos parlamentares colocaram emendas e nós conseguimos viabilizar financeiramente a construção do Museu da Bíblia de Brasília, que será algo extraordinário. Um prédio que foi idealizado inicialmente por Oscar Niemeyer, um prédio lindo, com vários andares, onde você vai ter ali, além de um acervo gigantesco da Bíblia, você vai ter também ali, vai ter shopping, vai ter salas de conferências, estacionamento amplo, subterrâneo, bem ali em frente à Rodo Ferroviária. Em frente à Rodo Ferroviária tem um grande jardim, bem em frente, ali no eixo monumental, já chegando no final da Asa Sul, para estabelecer aquele prédio. Muita gente pensa, mas poxa vida, por que botaram o Museu da Bíblia lá no final, já chegando na Rodo Ferroviária, perto do viaduto ali? Por que escolheram aquele lugar? Irmãos, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Foi o único lugar que permitiram ser feito o projeto, e é justamente a cauda do avião onde fica o leme. E a Bíblia será o leme para a nossa cidade e para a nossa nação. Amém? E nós estamos trabalhando, empenhados, o Ministério Público já se levantou contra, entidades já se levantaram contra, o IFAM já foi contra, e a cada momento nós vamos vencendo os obstáculos e avançando, e acreditamos que em breve teremos esse colosso que será o Museu da Bíblia aqui em Brasília. A Bíblia é a voz de Deus falando ao homem, independente do tempo. Foi estruturada, devidamente compilada, ordenada. Ela deve ser estudada, interpretada. Esses privilégios gerações passadas não tiveram, de ter uma Bíblia em suas mãos. Não podemos ignorar o caminho percorrido, inicialmente pelos apóstolos, depois por outros santos de Deus, para que hoje a Bíblia estivesse em nossas mãos. Este caminho tem o sangue de muitos justos, o sacrifício dos inocentes, a renúncia de muitas vidas, mas nenhum desses atos foi em vão, irmãos. Assim, Isaías 55, 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A primeira tradição da Bíblia conhecida foi a tradição da língua hebraica para a língua grega, muito conhecida como a Septuaginta, em 426, no ano 426, ano Domini, nessa era que nós estamos vivendo agora. E foi um marco na história. A Septuaginta, ela teve esse nome porque é o escrito dos 77 sábios se juntaram para fazer a tradução do hebraico, da língua hebraica para o grego. E imagine que grego era como o inglês hoje é. Uma língua que tinha um alcance por muitos lugares, Europa, Ásia, na África, de então. Então, a tradução para a língua grega foi um grande acontecimento e marcou o início das traduções da Bíblia. Depois veio a Vulgata, que era a tradução do latim dos textos gregos em latim, gregos, hebraicos e aramaicos para o latim, que foi também outro marco, ficou pronta por volta do ano 405, e assim a Bíblia já pôde chegar a muito mais pessoas, mas ainda restrita entre os clérigos, entre os sacerdotes, padres, que apenas eles tinham cópias da Bíblia no latim. Mas em 1850,
aliás, perdão, irmãos, mas em 1558, algo extraordinário aconteceu. O rei Tiago da Inglaterra, da Grã-Bretanha, ele patrocinou e conduziu a tradução da Bíblia que hoje nós conhecemos como a Bíblia, a versão de Tiago, né, do rei Tiago, a versão do rei Tiago, que traduzido quer dizer King James Version. James em Tiago em inglês é James, né? Então, essa foi uma versão importantíssima, porque abriu as páginas da Bíblia para muitas pessoas, uma tradução muito importante. E finalmente, irmãos, nós temos aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, que foi concluída em 1694. Aliás, após a morte de João Ferreira, alguns textos, alguns livros ainda não haviam sido traduzidos, e foi completado por outros tradutores, mas assim nós tivemos a Bíblia em português, aleluia. Um português de Portugal foi que fez essa tradução, que até hoje serve de base para as traduções mais modernas da Bíblia. Então, foi muito trabalho, foi muito suor, foi muito sangue para que a Bíblia chegasse até nós. Um trabalho primoroso, glorioso, que Deus levantou pessoas apaixonadas para dizer: a Bíblia não pode ficar restrita apenas à língua hebraica. A Bíblia precisa ser também conhecida de outros povos. E assim, primeiro foi traduzido o Torá, né, que o Torá é composto dos 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Apenas a Torá foi traduzida. Depois foi introduzido também a tradução de todo, além do Torá, das leis e dos profetas. Vocês sabem, a história de Israel ainda não estava traduzida, estava só no hebraico, mas agora estava sendo traduzida também, né? Esses livros que eram livros adicionais dentro do judaísmo, que nós conhecemos esses livros, né? Depois, meu Deus, Oxe, como é que eu esqueci assim? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Depois veio Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Aí depois vieram os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E assim toda a Bíblia foi traduzida. O Novo Testamento já estava na língua grega, e aí foi mais simples a tradução, porque ele já estava numa língua muito conhecida quando veio os escritos do Novo Testamento. Depois foi impresso na língua alemã, e assim chegou até nós. Que coisa maravilhosa, que história linda é a história da Bíblia. Em Isaías 38, nós vemos que a palavra de Deus foi ordenada ao profeta. Deus ordena ao profeta dessa maneira: vai, pois, escreve numa tábua perante eles e aponta-o no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Essa mesma ordem, quase que igual, foi dada ao profeta Daniel, quando disse: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. Então a Bíblia é o alicerce da nossa reconciliação, da verdadeira reconciliação com Cristo. Quando somos reconciliados com Deus, nós recebemos a paz verdadeira, genuína, que vem do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, através da palavra de Deus, nós encontramos a reconciliação, o ensino sobre a reconciliação com Deus, que se dá unicamente através do Senhor Jesus Cristo. Também na palavra de Deus nós achamos que as nossas falhas foram perdoadas, nossos erros, nossos pecados foram perdoados. Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim,
e dos teus pecados não me lembro. Não me lembro dos teus pecados. Aqui também nos encontramos na palavra de Deus que nós somos libertos da condenação eterna. Da condenação eterna. Romanos 8, de 1 a 2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Somos libertos do pecado e da morte através do poder do Senhor Jesus Cristo. Já nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quer notícia melhor do que essa? Amém? Nós somos adotados como filhos de Deus, adotados como filhos de Deus. Éramos apenas criaturas de Deus, mas o Senhor nos adotou, e na palavra de Deus nós encontramos lá em Romanos 8:15, porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espíritos de adoção, baseados no qual nós clamamos, Abba Pai. Nós chamamos Deus Paizinho, Paizinho, aquele que nos livra, aquele que nos liberta e que nos traz para Ele. Lá em João, no capítulo 1 de João, no versículo 12, nós lemos assim: ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós somos adotados para Deus, e a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia diz também que nós, através do Espírito Santo, passamos a enxergar a nossa nova identidade em Cristo. Somos libertos. Romanos 8,16: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Nós somos capacitados a viver uma vida com propósito. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tudo isso nós extraímos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um livro de salvação que aponta para Cristo, que aponta para a nossa salvação. É impressionante como a palavra de Deus é eficaz. Ela funciona mesmo, de fato, é verdade. Nós podemos crer na palavra de Deus porque ela funciona. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é real, é verdadeira. Podemos confiar nela, podemos crer nela, nas suas promessas, porque as suas promessas se cumprem na nossa vida, e ela permanecerá para sempre. Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É verdade, né? Nós já falamos aqui quanto que foi intentado contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, mas jamais conseguiram destruir a palavra de Deus. Tempos em tempos as pessoas perseguem, destroem, tentam eliminar a palavra de Deus, mas ela ressurge. E todas as vezes que eu olho como ressurge a grama em Brasília, quando chegam as primeiras chuvas, eu fico lembrando quantas vezes o evangelho foi perseguido, e quando a gente olha, está lá o evangelho florescendo novamente, está lá a igreja do Senhor, está lá a obra do Senhor. As televisões tentaram bloquear, escarnecer, paralisar o evangelho, mas aí agora no final do ano a SBT vai transmitir um show gospel, as pessoas adorando o Senhor. Não tem jeito de parar o evangelho, não tem jeito de parar a igreja do Senhor, não tem jeito de, apagar essa palavra viva, santa, poderosa, que é a palavra de Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Ela vai permanecer para sempre. Havia um povo que Paulo visitou quando Paulo esteve na cidade de Bereia.
cidade de Bereia, ele ficou impressionado com o povo, com os bereanos, porque os bereanos, diz Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, se estava tudo correspondendo com as Escrituras, ou seja, eles não só ouviam a palavra, mas eles conferiam para ver se aquilo que estava pregando estava coerente com os ensinos da palavra de Deus. Que coisa linda é quando uma pessoa se interessa pela palavra de Deus e conhece o Evangelho de tal maneira que quando vem as heresias, quando vem as falácias, quando vem as mentiras do diabo, a pessoa está pronta, ela sabe que aquilo ali está certo, se está certo ou se está errado, porque ela conhece a palavra de Deus, ela sabe da palavra de Deus, e ninguém vai enganá-la facilmente, porque ela está ali conferindo para ver se está tudo certo. E quantas heresias, quanta bobagem é pregada hoje dos púlpitos, quantas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, tantas coisas que não tem nenhuma consonância com a palavra de Deus que é pregada, mas multidões estão caindo no erro porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus mesmo falou: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o meu poder. Conhecer a palavra de Deus é fundamental, é crucial, é fundamental. Todo crente deveria ler a palavra de Deus todos os dias. Se tiver alguma dúvida, pergunta ao pastor, pesquisa, mas todo crente tem que ser um exímio conhecedor da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar guardada em nossos corações. A Bíblia, ela mesma testifica de Jesus. João capítulo 5, versículo 39, ele fala isso: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, examine as Escrituras. Vocês falam: a Bíblia fala de vida eterna, a Bíblia fala de vida eterna. E Jesus está dizendo para os fariseus: é ela mesma que testifica de mim. É ela que fala de mim. Examina direitinho, porque você vai me ver na Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Examina direitinho que você vai me enxergar dentro da palavra de Deus. Você vai me ver dentro da palavra de Deus. E é verdade. Em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o libertador de Israel. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o profeta poderoso. Em Josué, ele é o general conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o resgatador da sua herança. Em 1 Samuel, ele é a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o eterno sucessor do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único, perfeito e absoluto rei. Em 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. Em 2 Crônicas, ele é o rei sábio que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o restaurador de Israel. Em Ester, ele é o intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o noivo amado da igreja. Em Isaías, ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o que aviva a obra de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem do renovo.
novo. Em Malaquias ele é o sol da justiça. Em Mateus ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas ele é o médico dos médicos. Em João ele é o verbo da vida, ele é o verbo de Deus. Em Atos ele é o que batiza com o Espírito Santo. Em Romanos ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas ele é o libertador dos escravos da lei. Em Éfeso ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses ele é a alegria abundante da igreja. Em Colossenses ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemon ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro ele é o Senhor longânimo. Em 1 João ele é o grande advogado. Em 2 João ele é o amor verdadeiro. Em 3 João ele é o amado da igreja. Em Judas ele é o Senhor que virá com seus milhares de santos. Em Apocalipse ele é o alfa, o ômega, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor está aqui. Jesus está revelado na Bíblia. Aleluia, aleluia. Provérbios capítulo 30 versículo 5 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para aqueles que nele se refugiam. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. E o salmista dá um conselho poderoso acerca das escrituras. Ele diz assim: como poderá o jovem, Salmo 119, 9 até o 11, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É o conselho do salmista para mim, para você, para todos nós. A palavra de Deus é a verdade. João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a Bíblia, palavra gloriosa do Senhor. É ela que guia a nossa igreja, é ela que guia os nossos passos. Ela é maior do que o pastor, ela é maior do que o pregador, ela é maior do que todos, porque ela é a palavra de Deus para nós, de capa a capa. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Muitos advogam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Mas nós cremos que a Bíblia todinha é a palavra de Deus, a inerrável, inequívoca, poderosa palavra do Senhor, falando aos nossos corações. Por isso que nós nos alegramos nesse livro precioso. Nós amamos a Bíblia e sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia. Eu queria terminar esse momento que antecede a ceia do Senhor apenas contando uma história de um jovem que saiu da sua casa no interior e disse ao pai: pai, eu vou embora daqui, essa cidade já não me cabe mais. Eu quero ir para a cidade grande, eu vou para a cidade grande. E o pai disse: ok, meu filho, eu não posso prender você, mas a cidade grande, ela é cheia de perigos, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Então eu quero te dar 2 presentes. O primeiro presente é esse envelope, e ele tem dinheiro aqui dentro, para que você possa enfrentar seus primeiros tempos na cidade grande, pagar sua passagem. Toma aqui o envelope.
E eu estou presente que eu quero te dar essa Bíblia. E deu a ele uma Bíblia cheia, uma Bíblia grande. E ele falou para o filho: filho, preste atenção, todos os dias leia uma página dessa Bíblia, uma página, e você vai ver como você vai ser suprido em todas as coisas. Deus vai te abençoar e você será suprido. Por isso, não se afaste da Bíblia, leia a Bíblia, uma página pelo menos todos os dias. E o jovem então pegou o envelope, pegou a Bíblia, botou debaixo do braço, botou na mochila e foi-se para a cidade grande. Chegando ali, ele começou a curtir a vida, começou a ver muitas coisas interessantes, ele começou a se envolver em diversas coisas, e ele foi gastando todo aquele dinheiro que ele tinha. O tempo foi passando, quando certo dia aquele jovem manda um telegrama para o seu pai. Telegrama vocês não conhecem, antigamente tinha telegrama, tá? Telegrama é tipo uma carta que você manda com poucas palavras, que é cara, e o correio entrega na sua casa imediatamente. Você manda o telegrama de onde você estiver, e o telegrama chega na sua casa com poucas palavras, que cada palavra é cara, porque é bem na hora, não precisa mais. Todo mundo fala de WhatsApp, não precisa mais disso, nem de carta. Antigamente o telegrama era muito importante. Tinha as pessoas que cometiam erros fatais, né, no telegrama. Dizia assim, mandava para outra pessoa: fulano morreu, né? E aí esquecia uma palavra, e a pessoa pensava que fulano tinha morrido, mas tinha, aí depois ela corrigindo, morreu de rir, né? Então, esse jovem então manda um telegrama para o seu pai dizendo: pai, me ajuda, meu dinheiro acabou e eu estou passando grande necessidade. E o pai responde com outro telegrama dizendo: filho, você está lendo a Bíblia? E o filho responde com outro telegrama dizendo: sim, pai, estou lendo a Bíblia, mas estou em grande dificuldade, em grande problema. E o pai responde com outro telegrama dizendo: filho, tem certeza que você está lendo a Bíblia? E outro telegrama chega do filho dizendo: sim, pai, estou, mas eu estou quase morrendo, a minha saúde está debilitada, me ajuda. E o pai teve que falar a verdade: filho, você não está lendo a Bíblia, porque em cada página da Bíblia eu coloquei uma nota de dinheiro. E se você estivesse lendo a Bíblia, todos os teus dias estariam sendo supridos. Mas como você abandonou a Bíblia, você está passando necessidade. Muitas pessoas estão morrendo porque abandonaram a Bíblia, não se importam com a Bíblia, esquecem que aqui estão os maiores tesouros seculares de Deus para nós. Esquece que muitos deram a vida, o sangue, o suor, para que esse livro santo chegasse até nós. Carregam em suas mãos um tesouro, mas porque não abrem as páginas da Bíblia, não encontram suprimentos, morrem de fome. E o meu desafio hoje para você, meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra em seu coração, leia a Bíblia. Nesse dia da Bíblia, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Leia a Bíblia, se deleite nas Escrituras. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros do Senhor, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Guarde essa palavra em seu coração, em nome de Jesus. Aleluias. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Eu te louvo pelas tuas misericórdias.
que se renovam a cada manhã. Eu te louvo por ter feito chegar até nós esse livro sagrado, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Recebe a nossa adoração nessa noite, no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus.